Capítulo 2. Necessidades básicas da criança. Ao lermos Provérbios, capítulo 22, versículo 6, recebemos uma importância e instrução: ensinar a criança no caminho em que deve andar, e o provérbio continua dizendo que, se isso acontecer, a criança não vai se desviar do caminho. Entretanto, para que isso ocorra, é necessário que a criança aprenda esse caminho. Caso contrário, ela irá se desviar com toda certeza, devido à sua falta de conhecimento. Portanto, enquanto pais, precisamos nos empenhar para cumprir esse provérbio, de modo a garantir a aprendizagem das crianças. No entanto, você sabe exatamente como fazer uma criança aprender? 2.1. Como a criança aprende? Com certeza você deve ter feito essa pergunta muitas vezes e também já deve ter ouvido que atualmente as crianças parecem nascer sabendo. Há quem diga que são mais inteligentes e que, por isso, nossa geração não consegue ensiná-las. No entanto, eu tenho uma afirmação importante a fazer. As crianças de hoje aprendem igualzinho às de antigamente. O que mudou foram os estímulos, a tecnologia, que acaba muitas vezes desenvolvendo outras habilidades nas crianças. Mas, de modo geral, todas as crianças, desde a antiguidade até hoje, aprendem da mesma maneira, a partir do amadurecimento de seu sistema nervoso central. Mas o que isso quer dizer? A maturação depende da formação da bainha de mielina e, quanto mais desenvolvido o ser, mais tempo necessita para o seu desenvolvimento neurológico, ou seja, o seu amadurecimento. O ser humano tem o cérebro mais desenvolvido de todos os seres e, por essa razão, necessita de mais tempo para o seu desenvolvimento. Na Idade Média, acreditava-se que a criança aprendia da mesma forma como o adulto e, por isso, criou-se a teoria da disciplina mental. A criança precisava aprender aquilo que os adultos lhe apresentavam. Isto não podia ser prazeroso, pois partia-se do princípio que tudo que é prazeroso fragiliza o indivíduo. Para se tornar capaz, o indivíduo precisaria disciplinar a mente. A aprendizagem era vista como algo penoso, um mal necessário, a que as pessoas tinham que se submeter. A aprendizagem teria que se dar de forma imposta, sem cores nem fatores motivacionais. Se a criança não aprendesse, receberia castigos físicos. Atualmente, pretende-se agir de forma diferente, mas, frequentemente, por não respeitar a maturidade da criança, o sofrimento mantém-se bastante semelhante. Por exemplo, o bebê ao nascer é totalmente dependente, porque seu sistema nervoso ainda não está pronto. E levará em torno de 15 anos para amadurecer, pois, no decorrer do seu desenvolvimento, passará por determinadas fases que podem variar um pouco, mas que, de modo geral, ocorrem sempre na mesma sequência. Aos 6 meses, a maioria consegue sentar. Em torno dos 8 meses, surge a ansiedade frente às pessoas estranhas. Perto dos 12 meses, começa a andar. E, há 100 anos atrás, desenvolviam-se do mesmo modo. Andavam exatamente na mesma época, pois a maturação neurológica não pode ser adiantada, ou seja, enquanto a bainha de mielina não for suficiente, a criança não andará, pois treino não produz mielina. Por isso, cada mês é muito importante para a criança. O que dirá então de 12 meses ou mesmo de anos? Enquanto pais,
precisamos respeitar cada fase de amadurecimento dos nossos filhos, para não comprometermos sua aprendizagem. Mas então, como a criança aprende? Nosso cérebro é dotado de células nervosas chamadas neurônios. Quando há uma conexão de um neurônio com outro, acontece algo que se chamamos de sinapse. É como se fosse um choque onde correntes elétricas são distribuídas, promovendo a aprendizagem. Portanto, a aprendizagem necessita do amadurecimento do sistema nervoso central, formação da bainha de mielina e do encontro dos neurônios. Quanto mais maduro, mais eficiente será a aprendizagem, pois a bainha de mielina ajudará no transporte das informações pelo neurônio, agilizando o processo e potencializando a aprendizagem. Outro fator importante a destacar é o fato de nosso cérebro possuir dois hemisférios distintos em capacidade e amadurecimento. O hemisfério direito é responsável por cores, formas, criatividade, música, pelo ilógico, fantasias, imaginação, devaneios. Já o hemisfério esquerdo é responsável por regras, símbolos, escrita, números, raciocínio lógico, parâmetros, horário e pelo lógico. A neurociência comprova que a criança começa a aprender a partir das funções do hemisfério direito, uma vez que o hemisfério esquerdo só estará maduro a partir dos 7 anos. Isso se bem desenvolvido. Entender sobre o desenvolvimento do cérebro infantil é muito importante, pois nos auxilia a sermos assertivos no ensino dos princípios. Então, se você é pai ou mãe de uma criança pequena, menor de 6 anos, por exemplo, você precisa entender que a aprendizagem do seu filho acontece por meio de experiências, de modo concreto e lúdico, porque é isso que o cérebro da criança consegue responder neste momento. Eu já atendi diversas mães desanimadas e sentindo-se fracassadas por dizerem que seus filhos eram desobedientes e nunca cumpriam com o combinado. E eu sempre iniciava o atendimento com a seguinte pergunta: quantos anos seu filho tem? Tudo inicia a partir daqui, porque crianças menores de 7 anos não conseguem seguir regras por falta de amadurecimento neurológico. Regras são algo propriamente do hemisfério esquerdo. A menos que você vivencie e diga o que espera dela, a criança não consegue corresponder. Calma, que teremos um capítulo inteiro sobre obediência. Portanto, não posso esperar de crianças menores de 6 anos que cumpram regras à risca, que façam exatamente tudo do jeito que mandamos, que saibam o horário das suas atividades. Tudo porque não tem essa capacidade neurológica ainda, o que acaba gerando os conflitos na família. Na verdade, quando isso ocorre, estamos desrespeitando nossos filhos por cobrar deles algo que o seu cérebro não é capaz de corresponder. Mas o inverso também é um desrespeito. Não posso esperar que uma criança de 8 anos continue infringindo as regras da casa, porque nessa idade ela já tem capacidade de compreender qual foi a orientação, o que foi combinado. Por isso, compreender como a criança aprende é fundamental para educar os nossos filhos. E para que a aprendizagem ocorra, nós precisamos ter a motivação como ponto de partida, pois é ela que abre as estruturas de aprendizagem. Para motivar uma criança, precisamos respeitá-la e, para isso acontecer, precisamos dar a ela exatamente o que ela precisa, pois uma criança respeitada é aquela que aprende dentro do seu grau de maturidade. Mas para compreender a forma de aprender de uma criança, é preciso conhecer seu processo de desenvolvimento cognitivo, isto é, como ocorre o desenvolvimento da criança. Colocando em prática. Número 1. Escreva a diferença entre o hemisfério direito e esquerdo e relacione com a idade do seu filho. Lembre-se de assistir o vídeo complementar Qual o significado da vida.
que irá ilustrar muito bem esse conteúdo. 2. O cérebro humano é a criação mais completa e extraordinária que Deus já fez e Ele ainda compartilhou conosco. Essa criação tão perfeita para aproximá-la, conforme nossas experiências, nossas decisões e inclusive com nossa alimentação. Sabendo disso, assista ao vídeo complementar Dicas da Nutri e coloque em prática todas as orientações para que você possa ajudar seu filho a amadurecer a bainha de mielina, tão fundamental para a aprendizagem. 3. Agora que você descobriu como a criança aprende, escolha algo novo e ensine para seu filho nesta semana. Dica da Ana: uma criança aprende por meio da motivação, e uma criança motivada é uma criança respeitada, ou seja, que aprende dentro do seu grau de desenvolvimento. 2.2 Desenvolvimento da criança. Já entendemos que uma criança vai aprender quando ela estiver motivada, e a criança vai estar motivada quando receber aquilo que está de acordo com sua maturidade. Entretanto, muitas vezes, não sabemos exatamente o que a criança precisa porque desconhecemos seu processo de desenvolvimento cognitivo. Ao se desenvolver, a criança passa por várias fases, claramente reconhecíveis, quando se observa atentamente suas atitudes e comportamentos. Para compreendermos suas fases de desenvolvimento, usaremos como base a teoria de Jean Piaget, um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço, considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. De acordo com sua teoria, as crianças passam por 4 períodos ao longo do seu desenvolvimento, que são classificados de acordo com a sua idade e característica. 1. Período sensório-motor, 0 a 18 ou 24 meses. Nesta fase, a criança tem uma inteligência prática, isto é, de tentativa e erro. Por isso, quando falamos um não, é comum elas nos testarem para experimentarem. O não representa, por isso, a importância do nosso não ser não e do nosso sim ser sim. Caso contrário, podemos confundi-los. Portanto, pais de crianças menores de 2 anos precisam entender que esta é a fase do sim e do não. Nada de meio termo ou de explicações longas e complexas. Nessa idade, nossos filhos não precisam de justificativas para nossas proibições, mas do uso de uma boa linguagem corporal e facial. Jamais fale um não sorrindo. Seja firme e sério. 2. Período pré-lógico, 2 a 6 ou 7 anos. É um período desafiador porque a criança passa a ter vontade própria, se sentir independente. Aquela dependência que tinha dos pais é substituída por um desejo de explorar o mundo, de querer fazer tudo e saber de tudo. Por isso, é o momento ideal para iniciar o treino da autonomia. Entretanto, muitos pais, por entenderem que seus filhos são novinhos e que ainda não conseguem, acabam subestimando e pulando uma etapa muito importante da vida da criança, estagnando seu desenvolvimento por falta de experiências. Além disso, é uma fase de descobertas e, até os 7 anos, o raciocínio ainda é regido pela percepção e não pela razão. Possui uma forma rígida de aprendizagem e segue modelos, ao invés de pensar com autonomia. Por isso é importante andar com a criança no caminho, ao invés de apenas ensinar o caminho para ela. Uma fase que ainda não possui pensamento lógico. Exemplo, se, então. Número 3. Período lógico concreto, 7 a 11 ou 12 anos. A partir dos 7 anos, a criança entra na fase lógico concreto. Já compreende a lógica, se então. Se é branco, então não é azul. Entretanto, ainda necessita de experiências para aprender. Apesar de estar mudando seu raciocínio da percepção para a razão,
ainda necessita de objetos concretos para elaborar seu pensamento e formar seus conceitos. Ela não precisa mais ser guiada como era na fase anterior. Entretanto, necessita de orientação e acompanhamento. Enquanto pais, precisamos fazer por eles, fazer com eles, para só depois deixar que façam sozinhos, pois esta é uma fase muito importante em que a criança está descobrindo o mundo e aprendendo como ser independente. Por isso, é a melhor fase para você implantar e fundamentar todos os princípios possíveis para você conseguir colher na fase seguinte. 4. Período operatório formal, 12 a 15 anos em diante. A chegar nesse período, o adolescente consegue fazer distinção entre o real e o possível, pois possui um raciocínio hipotético dedutivo e um pensamento abstrato, capaz de fazer projeções futuras, fazer planejamentos e até dar conta de organizar a sua própria vida. Mas, para a criança chegar nesta fase, existe um processo de amadurecimento e, se eu superprotejo meu filho, eu impeço que ele prossiga para os demais períodos. É muito importante entendermos o nível de desenvolvimento de nossos filhos para fazermos as intervenções necessárias, a fim de superarmos dificuldades apresentadas. Afinal, este é o momento em que farão suas escolhas, utilizando o almoxarifado moral. Todo depósito moral que vocês fizeram na vida deles, pois até os 12 anos, eles acreditam naquilo que ensinamos. Depois dessa idade, eles defendem aquilo que acreditam. Portanto, não adianta cobrar do cérebro aquilo que ele não tem capacidade para responder. Então, pare de comparar o seu filho com o vizinho, com o primo, com o irmão, porque cada criança é fruto do meio em que vive. Neste capítulo estamos passando as bases gerais do desenvolvimento da criança, mas cada indivíduo vai se desenvolver de acordo com os estímulos que receber. Por isso, entendo que a criança aprende por meio da motivação e que essa motivação ocorre quando a criança é respeitada na sua individualidade, no modo como ela está se desenvolvendo. Agora podemos prosseguir. Na educação de filhos, é necessário formar essa base para atingirmos o objetivo de irmos do ponto A ao ponto B. Tem muitos pais tentando atingir o ponto B caminhando pelo vale e ele não vai atingir, sabe por quê? Porque para atingir o ponto B, precisamos ser rápidos e estratégicos. Mas para isso, precisamos destas duas estruturas bem fundamentadas. Entender como a criança aprende e entender como a criança se desenvolve. Somente dessa forma, podemos sair do ponto A para o ponto B. Porque quando isso acontece, começamos a nos relacionar com o nosso filho, a dar aquilo que ele precisa. E então, ele vai caminhar com autonomia, porque o ponto A vai se ligar ao ponto B e nós conseguiremos transmitir tudo que é essencial para o seu desenvolvimento. Mas você sabe quais são os princípios essenciais para o desenvolvimento de uma criança? Colocando em prática. Número 1. De acordo com a idade, a criança responde de maneiras diferentes, pois possui características únicas. Pensando nas fases de desenvolvimento: 0 a 2 anos, sensório motor; 2 a 7 anos, pré-lógica; 7 a 12 anos, lógico concreto; 12 a 15 anos em diante, operatório formal. Identifique a fase em que seu filho está e verifique quais estímulos serão necessários para que ele continue se desenvolvendo de modo natural. 2. Não adianta cobrar do cérebro o que ele dê conta daquilo que ele não tem capacidade para dar. Ou seja, não adianta cobrar do cérebro aquilo que ele não dá conta, porque ele não tem a capacidade para dar. Baseando-se nesta informação, escreva o código precioso que você aprendeu e defina sua atitude a partir daqui. 3.
Na educação de filhos, há um vale que liga o ponto A ao ponto B. E para atingi-lo, precisamos ser rápidos e estratégicos. Pensando nisso, identifique em que ponto você está nesse vale e então crie estratégias para ser assertivo. 2.3 Princípios essenciais para o desenvolvimento da criança. Iniciamos o capítulo com este mesmo provérbio, mas quis transcrevê-lo nesta outra versão, para agora entendermos como a criança aprende, como ela se desenvolve. Precisaremos compreender como e com o que devemos instruir a criança, segundo os objetivos que temos para ela. Mas quais seriam esses objetivos? Acredito que, se você está lendo este livro, é porque decidiu instruir seus filhos por princípios e por isso estes passam a ser os seus objetivos. Mas quais são os princípios essenciais para as crianças? Antes de apresentá-los, quero fazer uma analogia entre as crianças em desenvolvimento e um prédio em construção. Imaginem a cena. Um grande terreno vazio próximo de sua casa acaba sendo isolado por tapumes e uma placa é instalada informando, abre aspas, em breve, edifício Tono Cavalaro, fecha aspas. Pense no sobrenome de seus filhos. Logo a ansiedade e curiosidade começam a surgir. Quantos andares o prédio terá? Como será sua fachada? O prédio será comercial ou residencial? Mas os meses vão passando e a única coisa que você consegue ver são os tapumes. Apesar do grande barulho, você chega a pensar que desistiram da obra. Afinal, meses já se passaram e você ainda não viu nenhuma parede desse edifício. Até que de repente, as primeiras paredes começam a surgir. E, como em um passe de mágicas, de repente, o prédio está pronto e todas as suas dúvidas são reveladas. Pois é, assim como na construção de um prédio, a educação de filhos por princípios funciona exatamente igual. É necessário um longo investimento na fundação, antes de serem levantadas as paredes. É necessário fazer um bom alicerce. E, quanto maior for o edifício, ou seja, conforme a visão do futuro que você estabeleceu para a sua família, para os seus filhos, mais fundo terá que ser esse fundamento. Mais estabelecido ele terá que ser, porque quando tentamos apressar essa fundação, quando estamos ansiosos e não damos o devido valor para esse momento de fundamento, o que acontece, por exemplo, são rachaduras nas paredes. E eu já soube de prédios que desabaram porque não tinham uma estrutura adequada. Tenho certeza que nem eu, nem você desejamos isso para os nossos filhos e família. Por isso, precisamos investir nos fundamentos de nossa família, identidade e propósito, para alicerçar o coração de nossos filhos, gravando em seu coração os princípios e valores que almejamos e preenchendo suas necessidades. Para isso, precisamos entender qual a maior necessidade de uma criança. A maior necessidade da criança é se sentir amada. Ela precisa entender que é aceita e que tem valor, para então ter esse princípio na vida dela. Uma criança que é amada se sente segura e confiante. Uma criança confiante tem em si o princípio da bondade, porque ela tem sua identidade estabelecida e não precisa ganhar vantagem sobre o outro. Além disso, por ter este princípio, ela consegue respeitar toda a autoridade constituída sobre si, tornando-se obediente e responsável. Uma criança responsável também é paciente, porque sabe esperar o momento dela e é persistente, pois não desiste diante das dificuldades. E por fim, é uma criança sábia, que sabe fazer as escolhas corretas, sabe agir e se relacionar com o próximo. Estes precisam ser nossos objetivos em relação à educação de nossos filhos. Precisamos ser responsáveis por levá-los a atingirem
todos estes princípios descritos acima: amor, confiança, bondade, obediência, responsabilidade, paciência, perseverança e sabedoria. E para ativarmos isso na vida deles, em primeiro lugar, precisamos tê-los ativados em nossas vidas. Precisamos ser exemplo para eles, pois não podemos transbordar se o nosso pote estiver vazio. Mas, para te ajudar nesta tarefa, nos próximos capítulos iremos explorar cada um destes princípios. Entenderemos o que cada um deles representa e depois como aplicá-los e ativá-los na vida de nossos filhos. Colocando em prática. Pensando na analogia entre uma educação por princípios e a construção de um prédio, escreva o que você aprendeu e identifique se sua família possui os alicerces necessários para esta construção. Se identificar alguma falha, crie estratégias para corrigir este projeto. 2. Para que possamos ativar os princípios na vida de nossos filhos, precisamos primeiro que eles sejam reais em nossas vidas. Por isso, identifique como você tem se relacionado com cada um deles e foque suas energias naqueles que considera mais distantes de sua realidade. 3. Escolha 3 códigos preciosos que você aprendeu neste capítulo e então transborde na vida de pelo menos 2 famílias.